Graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje dia 27 de março. Vamos ler lá em Romanos capítulo 12, 2. Não se conformem com o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Então vocês serão capazes de testar e aprovar qual é a vontade de Deus, sua vontade boa, agradável e perfeita. Quando nós vemos essa informação, dá para a gente compreender que nós precisamos mudar a nossa mentalidade e para isso nós precisamos da ajuda de Deus. A única coisa que está entre você e o seu objetivo é a história que você continua contando para si mesmo. Nós, em geral, nós temos o hábito de reclamar de inúmeras coisas, como emprego, casa, carro, familiar, igreja, a lista é infinita. Moisés e o povo naquela época, quando eles andaram pelo deserto, eles também passaram muitas vezes por momentos difíceis, mas eles sempre se preocuparam com aquilo que eles não tinham. Então eles reclamavam com vontade também. E a situação deles naquele momento só começou a mudar quando eles passaram a se preocupar e se concentrar nas promessas e na provisão de Deus. À medida que eles viam e que eles se concentravam nisso e não naquilo que eles não tinham, a mentalidade deles mudou. Eles aprenderam a confiar em Deus e a ver as coisas de outra forma. Quando pensamentos negativos eles surgem na nossa mente, nós precisamos concentrar na verdade de Deus. E como Jesus é o nosso exemplo, nós precisamos olhar ele como nosso professor. E aí nós vamos aprender o quê? Que ele acreditou na verdade de Deus para a vida dele, toda a verdade. Então, nós não vemos em momento algum Jesus reclamando de alguma coisa. Ele poderia ter reclamado, por exemplo, de ter tido que fugir de Israel quando ele era criança porque o Herodes estava tentando matá-lo. Ou ele poderia ter também reclamado quando os seus pais deixaram ele lá no templo quando ele tinha 12 anos, ou até mesmo do jejum de 40 dias, aonde ele foi tentado por Satanás. Você veja que Jesus poderia ter reclamado. E talvez você e eu, a gente possa olhar e dizer assim, ele até poderia ter razão nisso. Mas Jesus olhou pela perspectiva de Deus. Então, em vez de ele olhar, por exemplo, para aquele momento que haviam inúmeras pessoas sem comida algum, ele não reclamou de que não tinha comida para aquele povo. No entanto, ele multiplicou o pão e os peixes. Então, nós vemos na vida de Jesus que ele tinha uma mente focada naquilo que Deus lhe deu e não no que as pessoas diziam para ele, nem nas questões que os outros achavam que ele deveria fazer. Na verdade, ele abraçou a vontade de Deus para a vida dele, tanto os objetivos quanto as formas de alcançar esse objetivo. Agora, que histórias nós contamos para nós mesmos, Histórias de uma ficção que não é verdadeira, porque nós enchemos muitas vezes a nossa vida com essas histórias e não olhamos para aquilo que Deus quer escrever na nossa vida. Então nós ficamos muitas vezes patinando na vida, contando a história de uma rejeição, de um abandono, da falta do amor, do carinho, da compreensão, às vezes do não se sentir capaz, de não ter talento suficiente, de não ser valorizado, por exemplo, no emprego, ou em qualquer outro lugar. Ou às vezes o contrário, a história que se conta é que se é bom demais, de que os outros têm inveja e da sua grande competência e por isso não te aceitam direito. Olha, histórias nós temos inúmeras, mas a verdade de todas elas é que Jesus, ele nos salva. E ele nos liberta e nos renova a mente justamente para nós sairmos dessas histórias que não trazem nada para nós. Nós precisamos ver qual é o plano, qual é aquilo que Deus tem, que Deus planejou para nós.
E aí sim, fazer como Jesus, acreditar e viver nesta história, né? Então, veja, nós precisamos mudar os nossos pensamentos, e à medida que nós mudamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos também mudam. Então, nada disso pode acontecer de um dia para outro, mas se nós permanecermos firmes, a nossa história, aquela história negativa, cheia de desculpas, né, que leva tanto tempo muitas vezes para ser alterada, ela pode vir a ser completamente reescrita por Deus. Porque somente quando essa história acabar, que você poderá começar a desenhar uma nova história, uma nova vida com Deus. E isso é algo que Jesus traz para nós. Da mesma maneira que Jesus acreditou na identidade que Deus lhe deu, nós precisamos crer também na identidade que o Senhor nos dá. Porque nós perdemos inúmeras oportunidades por conta dessa história que nós contamos e acreditamos. Mas vamos passar a acreditar na história que Deus tem para nós. Uma história vitoriosa, uma história de lutas, mas uma história do vencer, do fazer, do agir, do acontecer, do receber a bênção, do compreender as coisas à sua volta. Tudo isso Deus tem para nós, para reescrever a nossa história. Então vamos renovar a nossa mente com a verdade de Deus e superar toda essa verbalização interna negativa que muitas vezes surge no nosso coração e abraçar a vontade de Deus. Então eu queria te convidar para estar orando comigo, dizendo assim: Senhor, me ajude a parar a história, a parar a verbalização negativa que eu tenho dentro de mim. Preencha os meus pensamentos com a tua verdade e me guie para ver as coisas do teu jeito. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e eu te espero aqui amanhã.